Caio Fábio manda a resposta para Andressa Urach. E foi assim uma resposta muito interessante. Eu vou mostrar na íntegra. E surge justamente no contexto em que a Andressa adere a um novo procedimento. Gente, sem dúvida, está um vídeo assim muito interessante. Me ajuda com o seu like, que é indispensável para o funcionamento desse canal. É só um cliquezinho. E se por acaso você ainda não se inscreveu, chegou a hora. Vem pra cá, se inscreve no canal, todos os dias vídeos novos que nós preparamos com muito carinho, com muita verdade para você. Então não fica de fora, se inscreve aqui. E no fim do vídeo ainda dá tempo de você aproveitar uma oportunidade que pode mudar a tua realidade financeira. Você idealiza como seria se sempre um dinheirinho caísse na sua conta e no fim do mês, em vez de escassez, de aperto, tivesse abundância. E isso está muito mais perto do que você imagina. E é por isso que eu vou te apresentar uma oportunidade de forma honesta, de forma segura, que pode impactar a sua renda. Fica até o final que eu vou te dar detalhes de como funciona. Vamos pro vídeo. Recentemente, Andressa Urach deu uma entrevista ao vivo no programa do Léo Dias, onde muita gente teceu diversas críticas em relação a ela. E uma enquete, inclusive, sinalizou que boa parte do público acredita que a Andressa representa um perigo para si própria. Só que o que é mais grave eu queria abordar na sequência. E o que levou o público a essa conclusão foi justamente alguns procedimentos aos quais a Andressa submeteu, inclusive aquele que resultou na sua conversão. Um procedimento estético que quase custou a sua vida. Posteriormente, ela decide bifurcar a língua, que afetou a sua dicção e afeta até hoje, conforme ela própria confessou. E agora, recentemente, decidiu mudar a coloração dos olhos. Inclusive, chegou a dizer que estava com medo de ficar cega. E agora mais um procedimento estético, segundo ela, dessa vez indolor. Acabei de fazer um microagulhamento avançado com PDRN. Olha só, e o melhor, eu não senti dor. E até aí, o que a Andressa faz da sua vida, da sua aparência, da sua estética, diz respeito a ela. O problema é que a Andressa é que entra a gravidade. Ela influencia com suas opiniões religiosas que distorcem a verdade da Bíblia e influencia pessoas a partir disso. E sempre está se posicionando sobre coisas que envolvam Jesus, a Bíblia, a religião. E foi justamente nesse contexto que agora o Caio Fábio mandou uma resposta para Andressa Urach que eu irei mostrar para vocês aqui na sequência. Uma questão envolvendo justamente a prostituição, que vocês sabem. A Andressa, ela conta, ela relata que já se valeu desses recursos para sobreviver. Só que agora ela ganhou relativa estabilidade. Porém, o estilo de vida que ela está acostumada é um estilo bem caro, conforme ela falou nessa entrevista do Léo Dias. E quando ela foi confrontada se ela deixaria essa vida por amor do seu filhinho, que nasceu recentemente, ela se esquiva da resposta e mostra o quão apegada ela é a esse estilo de vida. Eu acho que vai ser uma pergunta forte. Você largaria a vida se pudesse ter seu filho de volta? Por que eu tenho que largar a vida para ter meu filho de volta? Não, se eu precisar para sustentar o meu filho, porque esse aqui não tinha um leite para dar para ele. Porque hoje você já tem, mas hoje você já tem dinheiro suficiente para parar, não? Eu perdi quase tudo, Léo. Eu fiz sociedade com várias empresas, quebraram todas. Por isso que eu tentei o vídeo há um mês atrás. Um mês? É que tu não acompanhou essa mídia. Mas calma aí, mas todo esse dinheiro que você ganhou na infância, você não tem guardado? Eu comprei algumas casas, tá? Casas imóveis que não me dão renda suficiente para pagar as minhas contas. Mas desculpa perguntar, o seu mês, você gasta quanto por mês? Qual é a sua despesa? Eu preciso de pelo menos uns 100 mil reais por mês. E foi justamente a respeito do apego da Andressa a esse estilo de vida que envolve a promiscuidade que o Caio Fábio deu uma resposta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho sérias divergências em relação à visão teológica do Caio Fábio. Sinceramente, ele não representa os meus ideais de fé, de espiritualidade. Até porque o Caio Fábio ele segue uma corrente teológica de que Jesus é a chave hermenêutica, partindo do ponto de que o resto da Bíblia é como se não importasse. O que importa é só o que Jesus falou, e não é assim. Assim como Jesus trouxe ao mundo a doutrina de Deus, também os discípulos, Paulo, Pedro, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. A doutrina deles também veio de Deus. Então o que Paulo fala em Romanos, por exemplo, sobre a homoafetividade, é uma doutrina de Deus. Apesar de que foi Paulo que falou e não o próprio Cristo.
E até sobre essa questão da homoafetividade, o Caio Fábio, ele concorda, ele não acha que a Bíblia reprova a prática da homoafetividade dentro dessa visão teológica que Jesus é a chave hermenêutica. Então, sinceramente, tem sérias divergências teológicas a respeito da visão que o Caio Fábio tem. Mas a resposta que ele deu para Andressa Urach é uma resposta... Eu vou mostrar primeiro para abordar sobre isso na sequência. Olha só a resposta que ele deu em relação ao que Andressa Urach falou sobre essa questão da prostituição e da bênção de Deus na sua vida. Presta atenção nisso aqui. Eu vou mostrar um vídeo agora, e foi agora, exatamente agora, antes de começar, quem está gravando comigo perguntou se eu conhecia a pessoa que eu iria mostrar. Eu falei, não conheço mesmo. E, aliás, eu gosto de comentar coisas em pessoas que eu não conheço para ficar bem isento. Não tem nenhuma preconcepção a meu respeito. Mas olha só o que essa moça diz. Olha aí. Porque eu consegui voltar para a prostituição, ir para o conteúdo adulto, recuperar todo o meu patrimônio. Ganhei mais de 7 milhões em menos de um ano, porque foi Deus quem me deu. Jesus lidou com meretrizes, com as prostitutas da Galileia, acolheu-as e chegou a dizer aos fariseus e aos religiosos: em verdade, eu vos digo que muitos pecadores, publicanos, meretrizes, prostitutas, garotas de programa, vos precedem no reino dos céus, porque vocês são uns mentirosos, horrorosos, insuportáveis. E essas pessoas que me procuram são infinitamente mais sinceras. Agora, aqui, antes de começar, é que eu tive um briefingzinho, só porque quem está gravando comigo me perguntou: o senhor sabe quem é essa pessoa? Eu falei, não, nunca vi na minha vida. Aí me deu um briefingzinho de que já foi pastora, já foi bruxa, já foi prostituta, já foi um monte de coisas, virou até meme na internet. E agora, nessa declaração aqui, ela está falando da bênção de Deus, de ter recuperado tudo, depois de ter perdido, eu não sei da história, voltou, disse: não, eu preciso, Senhor, me unge para eu voltar a ser uma prostituta próspera. E recebeu a unção de Deus, e em um ano ganhou 7 milhões, recebeu de volta o que tinha perdido, porque Deus abençoou a prostituição dela. Isso é totalmente diferente do que Jesus ensinou. Ele era amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas, de meretrizes. Agora, todo mundo que tocava nele e em quem ele tocava mudava de vida. Nenhuma prostituta que veio para Jesus continuou rodando bolsinha na entrada de Cafarnaum, de Betsaida ou de Corazim. Há um enternecimento de amor. A pessoa diz: meu Deus, eu fazia aquilo só porque eu não tinha achado isso. Mas agora que eu achei esse tesouro, esse amor sublime, e essa perspectiva de existência que vai mudar completamente a minha vida, que já mudou, que já começou a me engravidar de graça e de vontade de viver e de certeza que é possível viver de uma maneira completamente diferente, sem precisar fazer e praticar o que eu não gosto, o que eu não quero. E sem tampouco achar que o caminho de Deus é fazer coisas dessa natureza para ganhar dinheiro rápido. Não, eu aprendo com Jesus que bem-aventurados realmente são aqueles que vão andando e chorando enquanto semeiam, e que voltam com júbilo depois de ciclos de trabalho, voltam com júbilos carregando os feixes merecidos decorrentes do trabalho exercido. Mas não há bênção de Deus para prostituição deliberada, para canalice deliberada, para você chegar e dizer: Senhor Jesus, derrama a tua unção, o KY celestial, enquanto eu vou recuperar a minha carreira de prostituição ou de pornografia gravada, que a tua unção, que o anjo do Senhor se acampe ao meu redor enquanto eu estiver nas surubas da existência. Isso faz parte da perversão da consciência contemporânea. Eu sei que provavelmente a moça que eu não conheço vai ficar zangada com o que eu estou dizendo, mas quem sabe, minha filha, você um dia se converte de fato ao Evangelho de Jesus, e não à igreja pentecostal, e não a esses ministérios do aproveitamento e do dinheiro, e não a essa troca de: não vou deixar aqui a prostituição de um lado e vou assumir a prostituição do ministério pastoral porque dá mais dinheiro do que a prostituição da cama, porque são prostituições e você eventualmente só trocou de prostituições e, tendo se dado mal numa, voltou para outra, mas não conheceu Jesus até agora. Quando Jesus entra, o pastor ladrão para de roubar e se converte. E a prostituta apaixona-se pelo amor de Deus.
aí não consegue mais viver dessa venda nem dessa troca. Ela preferirá fazer qualquer outra coisa, ganhar menos, mas começar uma vida diferente e olhar para o futuro com novas perspectivas. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, como a gente vê pastor ladrão se dando bem, por que não ser uma prostituta ungida, ganhando uma grana? Quem é que vai fazer a diferença entre o pastor ladrão e o padre corrupto e a prostituta? Certamente que o pastor ladrão é que não é. Mas eu estou aqui te falando com todo carinho, com todo amor, não só para ela, mas para tantos quantos assistam situações semelhantes todos os dias, que quando a gente encontra Jesus, a vida muda. Muda. O pastor canalha se converte, se torna ovelha de Cristo Jesus. E a prostituta se enternece apaixonada pelo amor de Deus. Escolhe uma nova maneira de viver. E eventualmente, não é obrigatório, mas eventualmente pode se tornar uma abençoada mãe de filhos, se quiser. E pode dar um prosseguimento totalmente novo à sua vida. Isso é o que o evangelho genuíno faz. Isso que vocês têm por aí, que só fala em dinheiro, grana, prosperidade, domínio, ficar poderoso, não é nada mais do que prostituição eclesiástica. São garotos de programa de púlpito tomando o seu dinheiro e lhe oferecendo mentira. E adultério espiritual. Quem tiver ouvidos para ouvir, me ouça, por favor, em nome de Jesus. E assim, gente, concordo com quase tudo que o Caio Fábio falou nesse vídeo. Eu achei uma resposta muito lúcida. E esse texto de que as meretrizes, os publicanos, os pecadores vos precedem no reino dos céus, isso se dá por uma razão simples que é fácil de racionalizar. Esses perfis apresentados comumente são estigmatizados pela sociedade. Então, tais pessoas têm uma facilidade a mais de reconhecer a sua condição de pecador. E esse é o princípio para você ter um encontro com Jesus. Você reconhece a condição de pecador e é aí que emerge a necessidade de um salvador. Você precisa ser salvo. É igual a um câncer. O tratamento do câncer, ele começa com um diagnóstico. Você precisa saber que tem para se tratar. Do mesmo jeito, o ser humano, ele precisa reconhecer a sua condição de pecador para recorrer ao Salvador. E muitas vezes, pessoas que não cometem certos pecados que são estigmatizados pela sociedade, pessoas que se acham justas em si mesmas, de repente por causa de um status, até mesmo o status da religião, são pessoas que se distanciam do reino dos céus, porque se distanciam do Salvador, porque tendem a achar que a sua própria justiça pode de alguma forma justificá-las diante de Deus. E na verdade, como eu já falei diversas vezes aqui no canal, a única justiça que vale para Deus, para salvar o ser humano, é a justiça de Cristo, que ele cumpriu na cruz do Calvário. Quando você olha para a justiça de Cristo, para a penitência que ele pagou em meu lugar, e você aceita isso na sua vida, na verdade, em nosso lugar, e você aceita isso na sua vida e passa a obedecer aquilo que Cristo ensinou. E o que Cristo ensinou, mais uma vez, reforça a minha visão teológica, que vai se conflitar com a visão teológica do Caio Fábio, de que Jesus é a chave hermenêutica, e devemos se limitar a obedecer aquilo que Jesus ensinou ao longo do seu ministério. Não! Aquilo que os discípulos de Jesus ensinaram, inspirados pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo que estava na vida deles, isso também é a doutrina de Deus que devemos seguir. E referente aos caminhos de Deus, Jesus deixou explícito. O caminho é estreito, é apertado, é difícil de seguir. Igual o próprio Caio Fábio ponderou aí. É um caminho que você vai trilhar muitas vezes com lágrimas. É um caminho que você vai ganhar menos, você vai ter menos facilidades. E faz parte. Inclusive, eu já recebi propostas financeiras aqui no canal, gente, de mudar a vida. Eu vi influenciador que eu conheço, a pessoa aderir à proposta, e assim, em pouco tempo, o camarada compra um carro que vale uma casa, uma moto, e começa a ostentar um estilo, e até hoje a pessoa ganhou uma estabilidade, que eu não ganhei. Uma pessoa com um alcance muito menor do que o meu. Então, assim, o caminho de Deus, de você sustentar os seus valores, é um caminho que te priva de certos benefícios, que te priva de certos saltos da vida. Mas é um caminho de justiça e que você tem paz e convicção que o Senhor está com você. E é isso é o mais importante. Isso é amar a Jesus. Que tanto a Andressa fala, eu amo Jesus. O amor que Jesus quer é o amor que te leve a submeter aquilo que ele te ensinou. E ele falou isso abertamente.
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vocês querem serem meus amigos de verdade? Guarda os meus mandamentos. Segue, trilha o mesmo caminho que o meu. E o caminho dele foi um caminho de sofrimento. Foi um caminho do Gólgota, de desprezo, de vitupério. Mas ao mesmo tempo um caminho de vitória. Porque hoje ele se assenta à destra de Deus e um dia que se aproxima há de reger todas as nações com vara de ferro. E aqueles que trilharem o mesmo caminho de Cristo também passarão por vitupério, por angústia, por desprezo, também verterão lágrimas. Mas um dia serão glorificados e a sua glória e o seu resplendor ninguém tirará. E essa é a esperança do justo e do verdadeiro cristão. E é isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação, sua visualização. Fique agora com o depoimento. E isso aqui é de forma totalmente honesta. Fique com esse depoimento da Jéssica, que eu espero que seja transformador para você e traga impacto nas suas finanças. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, tenho 32 anos, sou mãe do Levizinho que tá dormindo aqui porque brincou bastante. E eu vim contar algo muito importante aqui no canal do Dionísio para vocês. Eu, como mãe desse pequenininho aqui, eu entendo que existem várias outras mães que infelizmente têm que deixar os seus filhos com outras pessoas na creche para ter que trabalhar fora. Esse já foi o meu caso também. Mas sabe o que é mais interessante? Graças a uma indicação que o próprio Dionísio faz aqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar os melhores momentos dele. Que eu tenho certeza que é a mesma situação que você, como mãe, gostaria de estar agora. Então eu agarrei essa oportunidade e trabalho literalmente do lado do meu filho, que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E eu tenho certeza que se você, que é mãe, escolher isso também, você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês os meus resultados dos últimos 30 dias, ó, pra vocês verem que é possível. Se é possível pra mim, também é possível pra várias outras mamães. E aproveita, tem um link fixo nos comentários, tem também o QR Code, você vai poder ter acesso a todas as informações que você precisar. Esse é o teu momento. Até o nosso próximo encontro.